Tá, hein? Conforme pedido aqui pelo auditório, nós vamos falar sobre música e hoje eu estou com o Marcos Zen, pastor Evandro Coelho. Muito boa noite. Prazer de todo o meu coração, Murilo, amado de minha alma. Meu Deus, vai custar caro isso pra mim. Pastor Masao Sugihara. Muita alegria estar aqui com você de novo, né? E onde nós estamos hoje? Hoje nós estamos de novo aqui na Itália. A gente devia trocar pelo menos de roupa para ficar É pra mudar a gravando. roupa, né? Pelo menos pra dar uma nova Os caras vão ter aparência. a impressão que a gente gravou tudo no mesmo dia. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Quando tem essas programações na Globo, Domingão no Faustão, eles tiram ali um dia, né? Não sei se ainda continua assim, mas gravava 3, 4 programas, tudo no mesmo dia. É. Eu trocava a camiseta. A nossa produção ainda não chegou nesse nível. Uma palavra mas de esperança pra gente, tá? de repente, na próxima, a gente vai achar um patrocinador que vá mudando o look do pessoal, né, pastor? Isso aí. E hoje, o primeiro roda a vinheta aí. A gente tem vinheta, produção? A gente faz. Vai entrar agora. Roda a vinheta. O tema de hoje, música. E aí, Marcão, o que você fala sobre música? Música é um argumento bem gostoso de falar, complexo, porém muito bom, porque eu, por exemplo, vivo a música desde pequeno, tive várias experiências, tanto fora quanto dentro da igreja. Hoje eu tenho o privilégio de ser responsável do Ministério de Louvor aqui em Mantova, na Itália, e tem sido uma experiência bem interessante, bem diferente, por tratar com pessoas de culturas diferentes, por ter que estar fazendo as ministrações e estar cantando em outra língua. E isso é muito... É um desafio, mas ao mesmo tempo é muito, muito prazeroso. O pastor Massal tá Deu tendo essa show. oportunidade, né? Cantar em outra língua. Tá legal ver essa Eu cena. acho que é um dom de línguas estranhas, né? Porque nem eu sei o que eu tô cantando Pastor, aqui, mas ele pela chegou o fé, primeiro dia na Itália, ele achou que ele podia cantar italiano e foi. Cantou muito bem, tá? Não foi não, foi. É porque o microfone dele tava baixo, brincadeira. Ele cantou muito bem. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu vejo que muitas vezes os pastores, eles valorizam muito a palavra. Mas eu tenho visto que a música, ela penetra na vida de uma pessoa de uma forma que muitas vezes com a palavra a gente não consegue. Muitas pessoas chegam na igreja e no louvor, elas às vezes não tem nada a ver com a letra ali, mas a música e a letra penetram na vida de uma pessoa, ela é tocada ali. Pessoas são curadas, né? Pessoas começam a chorar e se quebrantar. Eu mesmo tive uma experiência muito especial numa conferência. Não foi no momento da palavra, foi no momento do louvor. Eu me prostrei assim no chão e de repente Deus falou uma coisa muito importante para a minha vida, que mudou meu coração, porque eu não estava aguentando mais a pressão da igreja, os problemas da igreja, e de repente na adoração me prostrei ali e Deus me falou no meio da adoração: Massal, tudo que você precisa é de Jesus. E aquela ministração ali mudou a minha vida naquele momento, naquela situação que eu estava passando. Então, eu quero dizer assim que a música, ela tem um poder, vamos dizer assim, uma força para penetrar na nossa alma, rompendo até a nossa racionalidade, né? Porque a música são sons, são combinações de ritmos e tal, e ela vai penetrar às vezes de uma maneira bem diferente do que a própria palavra. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Marco, ministro da nossa igreja, Murilo, músico, e pastor Massal,
que é pastor e também músico e tem corrido o Brasil e o mundo com a ministração também musical. Eu estava aqui já com a Bíblia aberta, pensando justamente nessa questão da música, que no nosso contexto é o louvor, é a adoração, como que a música é importante. É um fragmento lá em Números 10, na imagem do tabernáculo, e ali aparecem as 2 trombetas de prata, que emitiam um som, que faziam uma música. E aquela música servia para 3 coisas. Primeiro, para a convocação, para que o povo de Deus se apresentasse diante de Deus. Segunda coisa, a música servia como instrumento, uma estratégia de guerra. Até o versículo que eu coloquei aqui. E quando a vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. E a última coisa que a música nesse contexto era utilizada para a mudança. Quando eles tinham que sair, se tocava a trombeta, então eles iam para um outro lugar. Então a música que promovia a mudança de contexto. Então, eu como pastor de uma igreja local, não tenho a experiência musical, a sensibilidade musical de vocês, mas realmente é extremamente importante. E eu também sei como que o inimigo, o diabo, trabalha para apresentar uma coisa distorcida, porque ela tem um elemento e um valor espiritual muito grande, porque é uma arma poderosa, seja para a nossa consagração e edificação, para a gente se apresentar diante de Deus, seja no contexto de luta e de batalha, e também no contexto para promover mudança na nossa vida, como ele traz justamente algo oposto, ou algo que seja genérico, parecido, a pseudo-adoração, o pseudo-louvor, como um elemento estranho para corromper isso que é puro, que é genuíno, que a gente vê na palavra de Deus. A música é poderosa, né? Ela tá em tudo, tá no metrô, tá no avião, tá no celular, tá na igreja, no estádio, tá na rua, tá em tudo. Então, de repente, a forma que a gente usa essa ferramenta que vai mudar a mensagem que ela transmite, a clareza que ela é tocada, e tudo que pode penetrar, pode libertar, pode auxiliar. E a gente usa a música como muleta, às vezes, para momentos pessoais. Às vezes o Marcão tirou umas férias e quer uma música mais alegre, então ele vai viajar ouvindo uma música boa. Como às vezes que ele está precisando ter um tempo com Deus a sós, ele também vai colocar uma música que ajude ele a caminhar para os objetivos. Você concorda com isso, Marcos? Concordo absolutamente. A música tem um poder muito grande. Eu tenho usado música como preparação, às vezes quando eu vou fazer uma oração de manhã, muitas vezes quando eu decido de fazer um jejum, a música ela me traz uma paz e uma preparação muito grande para o meu dia, para aquele momento que eu estou vivendo. Queria contar uma experiência rápida de que os 2 momentos importantes cristãos na minha vida, o primeiro de ter entrado a primeira vez na igreja, que foi através de músicos amigos meus, porque eu tocava fora do contexto de igreja. E a primeira vez que eu fui foi para estar vendo concertos de música dentro de uma igreja, que foi onde me aproximou a primeira vez. E a segunda vez que foi quando eu estava afastado da igreja e que um amigo me convidou para eu estar fazendo parte do grupo deles em um congresso de jovens na época. E eu fui participar desse congresso de jovens tocando para esse grupo, e eu estava totalmente afastado da igreja, naquela época até fumava, e ele assumiu a responsabilidade junto com o pastor, e na época ele pediu autorização para o pastor para eu continuar participando do grupo, e praticamente dentro desse contexto, 2 meses depois, eu já estava inserido dentro da igreja, e eu já tinha de novo aceitado a Jesus de todo o meu coração, e dali eu vi, sabe, que foi um impacto grande na minha vida. A música foi o anzol. E foi a música que me levou as 2 vezes para dentro da igreja. Então, a música me fez me preparar. Hoje eu amo a palavra de Deus, mas a música ela me dá uma preparação para na hora que a palavra vem, ela ser como se tudo fechasse. E a música para mim tem esse poder. Eu acredito que para muita gente também é assim. Sabe, a minha alegria é quando eu produzi já vários CDs, DVDs, e a minha alegria
Às vezes você ir para um lugar e ouvir uma pessoa dizer que através de tal música, a pessoa estava lá passando por uma luta muito grande e aquela música trouxe, sabe, a presença de Deus, a pessoa foi transformada pela música. E eu já ouvi várias vezes pessoas que estavam ouvindo os nossos CDs e elas foram curadas, Glória a Deus. ouvindo CD. Então, talvez falta resgatar essa visão nos nossos ministérios, porque a gente foca muito na apresentação e talvez a gente não tenha essa consciência, essa visão do que nós estamos fazendo. Que a música, ela é um instrumento de Deus, assim como a palavra de Deus, para ministrar na vida, no coração e até trazer cura, né, na vida das pessoas. Vale a pena ressaltar que uma não anula a outra. Palavra Deus tem a sua caminham juntos, importância e a música também. Por que eu falo que tem a música, tem a sua importância também? Imaginar um culto sem música. Que culto chato, enfadonho, monótono. Imagina. E a gente respira música todo o tempo, então igreja, celebração, culto, precisa ter música. Claro que tudo isso precisa ser convertida para Deus. Sim. Não ser usada como um objeto de apresentação pessoal, que isso seria vaidade. Mas uma coisa realmente consagrada, ungida, Deus vai tocar, vai usar aquele louvor para ministrar nos corações. Eu acredito muito nisso, pastor Massal. Dependendo da liturgia do culto da igreja, a música chega a dividir o mesmo tempo da palavra. Se você analisar, você coloca 25, 30 minutos de louvor. Se é um pastor moderno igual o pastor Evandro, ele vai colocar uma música na oferta, ele vai colocar uma música de preparação para a palavra e depois uma música de ministração no final. Então soma tudo isso. É bastante tempo música de que a gente música canta, né, Marcos? é tempo demais. Então, dentro da igreja, E imagina, quando vem o pastor Massal aqui na nossa igreja, então a gente canta mais ainda. italiano, fica Ô, bonito, glória. aleluia. Ô, glória. Então, se a igreja não está atenta para deixar a música bem executada também dentro da igreja, acaba que o tempo dentro do culto, que pode chegar a 40 minutos de música, se torna uma coisa também cansativa ou até agride, ou a mensagem não é transmitida, porque a palavra que liberta não é a música, a palavra de Deus que liberta. E a música é a palavra cantada. Então, se a música está distorcida e a palavra não é entregue, automaticamente o coração de quem está aqui não é alimentado também. Concorda, pastor Evandro? Eu Pastor concordo. Eu moderno, tava relevante. olhando você, mas eu olhei pro seu dedo e vi um anel tão bonito preto. Aí eu pensei, é o que? É um voto, Murilo? Eu gostaria de tirar ele agora, depois desse elogio, e te dar, mas ele não vai sair, nem que eu me esforce. Tá agarrado, muito. tá agarrado. Eu Então nem tá bom, lembro então. o ano que eu coloquei esse anel. Eu tô muito feliz porque o pastor Massal tá fazendo esse podcast aqui com a gente. E o pastor Massal me deu a minha primeira oportunidade para ingressar no Ministério da Música Glória a Deus. profissional. Que bênção. Eu nem sei qual foi bem o critério que ele usou, mas ele me pegou lá com 16 anos. Tem uma história aí de muita parceria, né? Tem. É um pai, na verdade, vocês que estão vendo a gente junto aqui, a gente Não, brinca. a gente sente é. essa proximidade que vocês têm, é muito legal. Eu ver sei isso. onde ele tem cosquinha, não vou fazer aqui porque eu não quero expor. Mas eu queria Mas- aproveitar e perguntar para o pastor Marçal, ele tem tido essas experiências aqui, cantou com a gente. E o que o senhor achou, assim, tirando os probleminhas que a gente sabe que grupos de louvores têm, etc. Mas, no geral, o que o senhor viu aqui nas ministrações, nas músicas em italiano, nas igrejas que o senhor tem passado aqui especificamente aqui na Itália? Olha, eu vi que os grupos de louvor aqui estão tão bem. Às vezes, eu fui nos Estados Unidos, às vezes eu vejo algumas igrejas assim, parece que a igreja canta, não adora. Eu senti aqui na Itália que as igrejas estão adorando e não cantando. Então, isso é muito importante. Acho que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui muito importante, né? E não é fácil, né, você trabalhar isso na igreja, porque
muitas igrejas acabam apenas se tornando uma parte, vamos cantar e tal. Mas aqui eu senti que as igrejas, não só essa, mas outras que nós fomos, nós sentimos. Né, Sim, Maurício? sim, sim, é As verdade. igrejas, os irmãos O jeito adorando que tudo. se entrega, o jeito que recebe, sabe? Às vezes você não precisa nem falar, faça, ou você vê que a música começou e cada um tá mergulhando na sua experiência ali com Deus. Murilo, você ficou aqui com a gente, já chegou a dar um mês? Caminha para um mês. 22 dias. Você conseguiu ter essa Essa leitura? Essa leitura igual, é a mesma coisa. Até a igreja caminha independente se tem alguém conduzindo ela. Começou o momento do louvor, cada um já se propaga ou se joga para buscar a Deus. E isso é muito marcante, assim, porque não tem alguém falando, faça isso agora. Você vê as pessoas se abraçando, chorando, mas ninguém falando alguma coisa. Só a música, só a unção, só o ministério de louvor atuando. E isso marcou, assim. Não sei se o senhor teve essa impressão também aqui. Sim. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu creio que Deus está usando a adoração. Amém. É um convite. É um convite para a galera estar assistindo as ministrações em italiano, as músicas em italiano. No canal. Inclusive com o pastor Massal participando com a gente aí. Qual que é o canal da igreja, pro pessoal? A gente tem o nosso site, www.ccebam, escrito Cheba, como aparece aqui, Chichiebam. .it, a nossa igreja italiana. E no Facebook, se você colocar unicamente Cheba, a gente fala Cheba em italiano, mas seria Chichiebam. Você vai encontrar no Facebook, onde tem os nossos cultos. Inclusive, Obrigado, eu gostaria de pessoal. agradecer o presente da igreja. Isso vai dar um problema sério, hein? E dizer que essa agenda só a liderança da igreja tem. Eu queria ressaltar isso. E eu tenho. Obrigado, Gabi e Marco, viu? Porque eu não vou nem falar. Tamo junto. É melhor não falar. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que o Marcelo contasse uma experiência da estrada dele. Ele já viu muita coisa. Como músico, como pastor rodando as igrejas, ministrando conta louvor. uma história pra gente, pastor. O povo quer saber. Eu li aqui nos comentários. O povo quer saber. Conta uma história. Inclusive, vamos pedir para o auditório. Alguém tem uma pergunta? Homem de fé. Alguém tem uma pergunta para o pastor Massal? Bom, diante dessa grande multidão aqui que está reunida nesse lugar aqui, que está os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor aqui, a multidão. Bom, eu quando estou ministrando o louvor, a minha banda mesmo, a gente é rock and roll. Espero que um dia a gente possa vir com a banda aqui, que tem uma pegada assim, rock and roll muito legal. E tem uma hora na música eu dou um pulo mesmo. Dou um pulo, né? E o pessoal fica impressionado, porque um velhinho de 65 anos de idade, como eu, idoso, dá um pulo desse, o cara, uau, né? Aí eu estava numa igreja e estava muito apertado. Aí eu dei um pulo e eu tive que recuar um pouco. Me desequilibrei, caí em cima da bateria e todo mundo ficou olhando ali. E os músicos todos começaram a dar risada, olha aí. Ninguém te ajudou. Ninguém me ajudou e eu lá no chão assim, caído. E os eu não estava na banda nessa época, senão eu teria te ajudado, pastor. Senão ele ia rir, viu? Eu ia brincar, pastor, não era igreja muito pentecostal não, né? Se o pastor caísse, então ia ser um fogo puro, um poder puro na igreja. Fogo puro. Tirando a vez que o pastor desequilibrou e ficou pisando em cima dos pedais do baixista, que ele desequilibrava com frequência. Vamos ser sinceros, pastor. Mas eu nunca caí daquele jeito. Mas eu caí em cima da bateria e tal. E até Mas, pastor, se eu veio pra Itália aqui, você não trouxe a unção do Caicai aqui não, pastor. Não. Ele não tá rock and roll aqui, não. Não, mas vamos ver, né? Será que vai rolar um rock and roll hoje à noite? Não sei, rapaz. Você tá meio cansado, parece. Pastor. Eu? Não. Então vamos ver um rock and roll hoje à noite. E uma experiência impactante aí de resposta mesmo resposta de poder da ministração. Bom, uma vez eu estava numa vigília, né? E
eu muitas vezes chamo as pessoas no meio da adoração para orar por cura. Eu não tenho dom de cura, né? E era uma igreja batista e chamei as pessoas e nós oramos ali. E adorando e orando, fazendo aquela ministração ali. Tinha uma mulher que ela teve naquela semana um diagnóstico de câncer. E na terça-feira ela foi fazer um outro exame. Quando ela chegou no médico, foi fazer os exames, tinha desaparecido completamente o câncer dela. Aleluia. Então houve assim porque era muito recente e muito claro que ela estava com aquele tumor. E de repente aquilo sumiu. Então é maravilhoso, né? Você saber que Deus usa, né? E o que eu sempre digo é o seguinte: missionários americanos foram lá para a China e perguntaram para os chineses, né? Por que aqui no meio de vocês tem tanta cura? Aí os chineses só responderam assim: é porque nós oramos por cura. E então, muitas vezes, eu oro por cura e Deus cura, porque o nosso Deus é um Deus de poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguma música que marcou vocês, assim? Um momento, alguma coisa, uma parte do ministério? Na minha adolescência, tiveram, por exemplo, as músicas do Asaf Borba, me tocaram muito. Aí já adolescente, já entra na juventude, foi o momento que veio o Diante do Trono. Mas esses louvores ministrativos geralmente me tocam muito, Murilo. Um louvor com uma ministração, com muita unção, me tocam bastante. Tem uma música que eu me lembro, assim, mais ou menos da época que a parte toda aqueles corinhos cantados nas ministrações da igreja. Tem uma música que chama Tua Palavra, que vem daí que é a luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. E que é uma música de milagre. E essa música, ela fez parte, assim, digamos que da minha primeira conversão. Então eu me lembro muito dela, muito forte. E parece que era assim, tipo, que fazia um milagre no meu interior. Quando eu estava presente nos cultos, ela sempre vinha na minha cabeça. Como, tipo, tá transformando, sabe? E que, na verdade, esse, para mim, é um dos poderes da adoração, da música, é transformar e preparar o nosso interior para poder receber a palavra, né? Então, esse poder que tem a música é muito, muito impactante. Show de bola. É isso aí, Murilo. É isso aí. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com o pastor Massal. Eu tenho uma coisa para contar sobre o pastor Massal e sobre música para mim. Eu comecei a estudar música bem cedo e me dediquei bastante nisso, muitas horas. E de repente eu queria colocar isso para fora, entender como funciona a música, mas dentro da igreja. Sou filho de pastor e sempre estive dentro da igreja, então eu queria manter isso. E chegou num ponto que eu não sabia qual que era o caminho. E eu perguntei ao pastor Massal numa oportunidade que ele foi ministrar na minha cidade. Eu tinha 15 anos. Falei, pastor, como que eu vou viver? Como eu consigo viver do meu ministério? Qual que é o caminho? Qual que é um, dois, três passos que a gente quer saber, né? Faça isso e o resultado vai dar certo. Mas nessa área não é assim que funciona. E aí eu perguntei para ele e ele foi me dando conselhos e chegou num ponto que eu tinha que escolher o que eu ia estudar como profissão. E eu queria música. Mas eu entendi que quem podia dar o caminho, dar a resposta, falar como funciona e como não funciona, me mover para isso é Deus. É Ele que move, é Ele que tira do anonimato e coloca na vitrine, ou Ele que dá a oportunidade para você. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu tinha uma guitarra, eu tinha os pedais, né?
Para todo bom guitarrista, a gente gosta de ter os pedaizinhos. E eu ofertei a guitarra e o pedal na igreja. Eu lembro que a igreja estava em reforma. Ofertei a guitarra, a igreja vendeu a guitarra e continuou fazendo a reforma, vendeu todos os pedais e ficou e continuou a reforma, e eu fiquei sem nada. E deu 2 meses, exatamente 2 meses depois que eu fiz isso, eu recebi um e-mail do pastor Massal perguntando se eu podia estar tocando com ele em 3 meses que ele estava precisando. E eu lembro que foi uma correria porque eu não tinha mais instrumento nenhum e de repente tinha uma oportunidade que eu não queria perder por nada, 16 anos no interior de São Paulo, e o pastor capital, e era Brasil, e eu falei, meu Deus, eu quero... Como que eu abraço isso? Eu lembro que eu emprestava guitarra uma semana de emprestava outra guitarra depois e comecei a comprar tudo de novo, e a música marcou minha vida. Então a gente tá na Itália hoje, eu nunca imaginei que ia estar aqui, nunca imaginei poder viver as coisas que eu já vivi através da música, mas também através da oferta, através da dedicação na música, no ministério. E boa parte de tudo isso eu estou feliz de poder gravar esse podcast hoje com o Massal, porque foi do lado dele que eu entendi o poder da oferta, o poder da dedicação, o poder de fazer as coisas de Deus do melhor jeito, porque a música em si é uma espada de 2 gumes, depende do jeito que você vai usar ela. Ela pode tanto aflorar seu orgulho, quanto ela pode ser instrumento para alcançar outras vidas. E andando com o pastor Massal e vendo o coração dele de servir a igreja, independente se o som tá bom, se o som não tá bom, mas entender que tem um povo que precisa de uma semente naquele momento, usar a música para isso, para mim marcou minha vida e é fruto do que eu vivo hoje. Então, vou deixar nesse vídeo registrado. Muito obrigado. A gratidão, aleluia. Quero fechar com uma coisa aqui que eu me lembrei. Acredito que essa caminhada tua com o pastor Massal fez muito bem para você, te deu a maturidade que você precisava. Altas histórias, né, Massal? Na última, 5 dias atrás, foi a última quinta-feira, nós fizemos uma reunião com o nosso Ministério de Louvor, em que o Murilo pôde trazer uma palavra, a gente abriu para ele trazer. Ele estava todo preocupado porque falar em português e tinha uma galera italiana no meio e com a tradução, tal. Ele falou, não estou acostumado, e agora estou aqui, é a minha primeira experiência com tradução. Ele todo preocupado, e ele trouxe essa palavra, começou a ministrar, e depois da palavra ele trouxe uma ministração, a gente começou a cantar e ele falando em português, orando em português. Foi um tempo muito gostoso, foi um período muito bom. E a gente sentiu a presença de Deus naquele lugar. Aqui, a gente estava aqui na igreja. E a experiência que eu quero falar é... No outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina italiana. Ele nem sabe disso. Vou contar para ele agora. Verdade. E ela me falou assim... Marco, eu não estou preparada para ministrar. Eu achei tão forte aquilo ali, porque é um trabalho que a gente faz. E a gente acredita que as pessoas vão poder um dia sentir a responsabilidade de estar podendo passar para as outras pessoas o que é o verdadeiro de Deus. E ela mandou uma mensagem falando, eu não me sinto capaz mais de ministrar. E eu queria te perguntar o que eu faço. Ela falou, ontem a gente estava na reunião e teve um determinado momento em que ele estava falando em português e que já não me importava mais a língua, que a presença do Espírito Santo era tão forte, que a língua já não importava mais. Eu só queria estar ali, eu só queria estar sentindo. E ela falou, eu gostaria também de fazer isso dessa forma. Aí eu falei para ela, olha, cada um tem um modo de fazer. Essa tua preocupação, essa tua simplicidade, Deus vai usar você da forma que você é. Continua assim, que é isso, você está no caminho certo. Você tendo recebido isso, tendo visto isso, é o que você precisa ter para você poder passar. Então isso foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. É um trabalho que tem sido construído, que a gente pôde ter essa prova através do Murilo na quinta-feira. Foi muito gostoso, muito prazeroso. E é resposta de Deus. E a gente sabe que essas pequenas coisas motivam a gente a continuar em um ministério de adoração, um ministério de louvor.
100%. Amém. Que bom, né, pastor? Muito bom, Muito bom. muito bom. A gente precisa terminar, né, Murilo? Hoje a gente vai ter um treinamento de liderança com o pastor Massal aqui na Tcheba. E eu tenho certeza que vai ser benção. A gente vai poder ministrar o louvor junto. O Marco italiano, o pastor Massal no... Como que é japonês? O que você fala lá no Japão? Arigatou, sayonara. Pastor... Sayonara? Sayonara. Ai, ai, eu vou ministrar em brasileiro, como dizem, né? Que língua você fala? Brasileiro. É isso aí, gente. Deus abençoe. Obrigado, abraço. pastor Evandro. Eu que Marco, agradeço vocês. Pastor Massal. Tamo junto. Até a próxima. Juntou.